Vamos lá iniciar mais uma aula. Ter certeza que estamos gravando? Estamos gravando. Vamos iniciar a nossa aula. Acredito que estejamos na quinta aula ou talvez sexta aula. Dessa vez eu selecionei o tema de separatismo e Guerra Civil Espanhola. Porque quando eu decidi que eu ia trabalhar separatismo, eu decidi, na verdade, separatismo. Eu pretendo fazer, vai ser o primeiro vídeo de uma série de vídeos que eu pretendo fazer sobre separatismo, sobretudo na Europa. Então, eu decidi começar pela Espanha, mas vocês vão ver que não é só na Espanha que nós temos esse tipo de manifestação, né? Na França existe também dentro do próprio Reino Unido, e eu decidi optar por começar pela Espanha. Porém, quando eu comecei a gravar o vídeo, mas montar os slides, eu me dei conta de uma coisa, que esse assunto de separatismo espanhol estava intimamente relacionado com a questão da Guerra Civil Espanhola. E aí eu achei por bem juntar esses dois temas e fazer uma aula talvez um pouco mais extensa, mas sem dúvida vai ser bem mais completa. E vai ser, eu não sei se em história vocês vão chegar a ver esse tema, porque esse é um tema de Guerra Civil Espanhola que, apesar de relevante, ele não é muito incidente. Ainda mais, sobretudo agora, com essa questão de enxugar o horário de vocês, eu realmente não sei como a coordenação vai fazer para organizar o conteúdo programático todo dentro desse tempo, tá? Eles estão recomendando que a gente faça uma redução da carga horária. Vocês teriam 4 aulas, estão sendo passadas 2 para vocês. Com todo respeito, eu tenho uma aula por semana e eu pretendo continuar fazendo essa uma aula por semana, independente se é minha semana ou não. Então, porque eu acredito que é válido. Eu acabei de olhar agora que nós tivemos 6 visualizações só no vídeo no anterior, então eu acredito que essas 6 pessoas são as 6 pessoas que estão realmente se engajando e acompanhando o meu conteúdo. Eu não pretendo deixar de fazer. Ele não é um conteúdo extremamente obrigatório, então assiste quem quer. Ele vai continuar sendo feito dessa forma, semanalmente. Está contrariando um pouco a recomendação da coordenação. Mas eu acredito que não seja um grande problema, porque vocês não estão sendo lesados de forma alguma, né? São sempre módulos compactos, que não se relacionam diretamente com nenhum outro, então não faz falta você assistir um não tendo assistido outro. Facilita, mas não é obrigatório. Então vamos começar a aula, tá? Eu começo aqui colocando essa imagem da bandeira espanhola rasgada, né? Simbolizando aí uma fratura, né? E vamos começar pela Guerra Civil. Bom, a Guerra Civil, ela tem sua principal característica, que é uma guerra da primeira metade do século XX. O século XX, a gente precisa lembrar que é o mesmo século das 2 grandes guerras mundiais, a primeira e a segunda. E ela, a Guerra Civil Espanhola, está localizada entre essas guerras, tá? Então ela traz dentro de si conflitos que não haviam sido bem resolvidos na primeira e conflitos que iriam se tornar ainda mais acirrados na Segunda Guerra Mundial, tá? Então vejam, nós já temos aqui dentro dessa realidade a presença de nazifascismo, certo? Nós já temos o bloco socialista, todas coisas que vão ser fundamentais para a Segunda Guerra. Mas ao mesmo tempo, a gente tem questão de nacionalismo, revanchismo, que são todos fatores, vocês vão se lembrar, da Primeira Guerra Mundial, que também aparecem aqui, tá? E a Guerra Civil Espanhola, quando a gente fala de uma guerra civil, a gente está falando também de uma guerra de irmão contra irmão, porque é um próprio país voltando-se contra ele mesmo. Então é um país que fica dividido entre 2 blocos grandes aqui, certo? E essa Guerra Civil Espanhola, ela começa se polarizando entre 2 grupos, os republicanos e os falangistas, tá? Os republicanos, eles na realidade passam a aglutinar toda uma minoria, várias minorias que se organizam e formam o que a gente chama de exército popular, é exatamente o que está sendo mostrado aqui pela imagem para vocês, ó.
que reúne forças de várias regiões dentro da própria Espanha para poder lutar contra os falangistas, que era o que estava representado sobretudo pelos militares. Então eles tinham uma organização militar muito maior, né? Então olha só, lutaram lado a lado os anarquistas, socialistas, os liberais, todos lutando contra uma eminente tomada de poder dos falangistas, né? Que também podiam... E falange, e aí é importante, falange é esse símbolo que nós estamos vendo aqui na bandeira do Partido Falangista, que vai ser quem vai acabar vencendo a Guerra Civil, né? E é esse símbolo aqui, que depois é o símbolo usado pelo Partido Fascista espanhol, tá? Que o Franco, o ditador que vence a guerra e depois fica no poder, é desse partido, né? E vai governar durante um bom tempo aí a Espanha. Só que vejam aqui que o Exército Popular é a reunião de várias bandeiras de vários países que nós vamos estudar na aula de hoje. Principalmente esse superior aqui, que é a bandeira do País Basco, que nós vamos ver nessa aula. Essa listrada aqui, que é o símbolo também da Catalunha, que nós vamos ver nessa aula. Aqui está o símbolo da União Soviética, que nós não vamos estudar nessa aula, mas ela vai aparecer novamente aqui no próximo slide. Aqui embaixo a bandeira de Marrocos, que é uma ex-colônia espanhola, né? Está aí lutando pela sua independência mais ou menos nesse mesmo momento, né? Um pouco depois, e que participa com envio de tropas, literalmente, para ajudar esse exército popular, tá? Vamos passar adiante. Aqui, vamos falar agora de novo sobre o posicionamento dos países frente àquela guerra. Bom, a Espanha sempre foi historicamente um país de muita relevância, né? Vamos lembrar lá do século XIV, do século XV, do século XVI, onde a Espanha conseguiu o seu maior, XVI e XVIII também, né? Conseguiu sua maior projeção, foi o maior império do globo, né? E desde então ela é sempre um país muito presente. E os países vizinhos, eles viram uma guerra civil acontecer e decidiram cada um se posicionar de uma forma. Então vejam aí como eu trago. A França e o Reino Unido preferiram a neutralidade. Assinaram pactos, eles e outros tantos países assinaram pactos de não auxílio a nenhum dos dois grupos, defendendo a tese de que esse era um conflito interno, que a Espanha, deveria resolver sozinho. Já a Alemanha e a Itália, e aí nós precisamos contextualizar na primeira metade do século XX, que eram os países fascistas, Hitler já estava no poder, Mussolini já estava no poder, né? Apoiam francamente o Franco, enviando tropas, enviando armamento, dinheiro, e a União Soviética já começando a despontar aí como uma possível potência, vamos dizer assim, né? Apoia os republicanos, certo? Também com envio de tropas e tal. Vamos lembrar aqui algumas características dentro desse partido falangista. Era um partido conservador, era um partido fascista e alinhado com os nazistas. Então eles compartilhavam muitas ideologias, né? O excessivo catolicismo, quase que extremista. E aí aqui essa propaganda que é republicana, né? Criticando aqui um papa nazista, né? Nós tivemos alguns na história. Aqui nessa ponta dessa bomba aqui, a gente tem um fascio italiano, que é o símbolo do fascismo italiano. Mas ao fundo ali, não dá para ver muito bem para vocês, mas eu vou dizer, é aquele mesmo símbolo da falange, essas flechas juntas aqui, né? Certo? Fazendo a crítica, né, do catolicismo como essa caveira monstruosa aí que leva à morte, porque foi de fato devastador para a população espanhola, porque 2% da população espanhola foi exterminada durante a Guerra Civil. Certo? E aí eu trago a título de curiosidade algumas figuras históricas naquele momento de muita projeção e
e como elas se posicionaram de maneira diferente. Vejam bem, aqui a gente tem o escritor George Orwell, que é o escritor da Revolução dos Bichos, de 1889, né? 1989, né, o livro, que se alistou como republicano, né, saiu da Inglaterra e se alista para lutar como republicano na Guerra Civil. Ele de fato vai, participe e luta mesmo. Só que ao mesmo tempo, e que foi uma grande decepção para mim, porque sou fã da arte plástica que ele faz, o Salvador Dalí, ele simpatizava de certa forma com o Franco, que é aqui o ditador, já velhinho, né? Com o Franco, e aqui está o Salvador Dalí, inclusive pintando um quadro para a neta do Franco, certo? É esse quadro que está aqui. E ele, apesar de ser um surrealista fantástico, um pintor magnífico, ele tem essa incoerência na vida dele. Mas eu sou da política que não deve julgar a obra da vida de uma pessoa por apenas alguns atos, né? Mas isso, sem dúvida, é uma coisa que marca muito a história do Salvador Dalí, porque ele se posicionou como monarquista, defensor do Franco, isso durante quase toda a sua vida. Mas na adolescência existem os boatos de que ele teria sido, sim, alinhado à linha anarquista, né? Então ele é essa pessoa, politicamente falando, um pouco incerta, meio duvidosa. Mas está aí essa foto, não é fake news, do lado dele o Franco, o ditador espanhol, tá? A importância da guerra. A importância da guerra, como vocês viram, que é uma guerra que acontece entre as duas grandes guerras mundiais, é simplesmente a importância de ensaio de guerra. Na Guerra Civil Espanhola, ambos os lados testaram muitas armas que seriam depois utilizadas em muitas táticas e estratégias de guerra que depois seriam utilizadas na Segunda Guerra Mundial. É o caso específico da Luftwaffe, que é a Força Aérea Alemã, que vai inaugurar, por assim dizer, na Guerra Civil Espanhola, em Guernica, que é essa cidade que fica, inclusive, dentro do País Basco, que é tema da nossa aula de hoje. Dentro do País Basco existe essa cidade que foi alvo de um ataque da Força Aérea Alemã de bombardeio da cidade completa, certo? Isso é uma estratégia que foi inaugurada aí, que depois foi largamente utilizada na Segunda Guerra, tá? Então essa é a importância, e por isso que a gente estuda, e é provavelmente essa, que se isso cair num vestibular, é provavelmente assim que vai cair na prova de vocês. Qual a importância? A importância é um ensaio de guerra para a Segunda Guerra de fato, certo? Ele deixa esse passado devastador para essas regiões que foram fortemente destruídas, por exemplo, Guernica, né? Que depois o Pablo Picasso pinta esse quadro, né? Que é muito famoso, e eu vou fazer essa análise desse quadro rapidinho. E aqui, ó, só para voltando aqui, tá vendo? Aqui são as bombas lançadas. Aqui estão as bombas lançadas pela Luftwaffe, né? Os torpedos, né? Torpedo não, né? Acho que é míssil, bomba, não sei. Bom, vamos fazer uma análise rápida aqui. Aqui a gente tem você vê que são todas figuras deformadas, né? Tem sempre a expressão de muita dor no rosto de todos, né? Vocês podem ver, olha só. Isso aqui que pra mim, né? Inclusive uma aula de vanguarda, que é uma coisa que eu queria fazer, né? Que é o cubismo, né? Que é pintar a mesma pessoa de diferentes ângulos, causa essa impressão na gente. Eu tenho a impressão de que aqui é uma mãe chorando um filho morto, né? Alguma coisa assim. A gente vê os animais sofrendo também, um pouco deformados. Olha o cavalo, né? Ele tem uma expressão de dor muito, muito convincente. E aqui eu tenho a impressão de que são as almas, né? Algo assim. Aqui tem as almas saindo, fugindo, né? Pedaços de corpo, né? Olha só, uma pessoa segurando uma espada, só um braço, né? Na realidade. E as almas saindo aqui do que parece ser uma porta, né? Parece que entrando né? E aqui está segurando uma lâmpada. E a lâmpada aqui, para muita gente, é o símbolo do artista. A luz, né? Como sendo a força que traz para representar a realidade. Então, o sol, né? Que é uma lâmpada, e a lâmpada que o cara está segurando, que também é um fogo, né? Uma chama. Certo? É um quadro muito bonito. Bom, País Basco.
País Basco, que é essa região aqui. Bom, terminamos a primeira parte, né? A primeira parte era, como eu havia dito, era a Guerra Civil. Agora nós vamos entrar para as duas últimas partes, que é País Basco e depois Catalunha. O País Basco é uma região da Espanha, é essa região que está aqui demarcada no mapa, essa região norte, aqui bem próxima ao que a gente chama, que é a formação, né, das montanhas dos Pirineus, que separam a França da Espanha, aqui nos Pirineus, né? É uma região muito antiga, tem a ocupação aí datada da época dos bárbaros ainda, né? Dos bárbaros que invadiram Roma, né? Roma depois chega ali e Pompeu, inclusive o imperador que domina essa região, o comandante, na realidade, ele não era imperador, né? Depois ele vai ser, né? Porque ele vai lutar contra o Júlio César, vai perder, né? Na tríplice, naquele momento que são três lá. Pompeu, Júlio César, quem era o outro? Não lembro. Tudo bem, bom. Essa aqui é a bandeira do País Basco, eles têm uma identidade nacional e a identidade nacional dos bascos, ela é especialmente demarcada pela língua, porque a língua ela é uma língua meio incógnita, ela não traz nenhuma influência direta, apesar de ser sim de origem latina, ela não traz nenhuma influência direta, ela é muito diferente do português, muito diferente do italiano, bem diferente até do próprio espanhol, né? Então a identidade nacional fica muito relacionada com a identidade linguística. Hoje, no País Basco, né, nas cidades lá, existe uma certa liberdade e a língua pode ser ensinada nas escolas junto com o espanhol, tá? Mas a maior relevância de estudar o separatismo basco não é a questão identitária, propriamente dito, mas sim o ETA, que é este grupo considerado terrorista pela Espanha e por outros países do bloco europeu, né? Porque esse sim foi um grupo de muita atuação. Hoje, vocês vão ver, nem tanto. Bom, o ETA ele vai ser fundado pouco depois que o Franco se firma no poder. Porque uma vez que ele se firma no poder, ele tem uma política de autoafirmação hispânica. E ele começa a suprimir todas as manifestações regionais. Então, o País Basco vai sofrer com isso, a Catalunha vai sofrer também muito com isso, porque eram todas regiões que tinham sua cultura diferente. E numa ideia fascista, a cultura tem que ser hegemônica, tem que ser igual, padrão, né? Clássica, né? Inclusive, essa é a tese fascista, né? O fascismo ele é um projeto político, militar e estético também, né? As artes também são todas muito influenciadas, tá? Então vamos lá. E o ETA é o nome desse grupo paramilitar que luta pela independência do País Basco. O ETA significa Pátria Basca e Liberdade, tá? E eles, de fato, faziam alguns atentados, tanto dentro do País Basco quanto fora do País Basco. Madrid foi alvo muito de atentados bascos, né? Então eles colocavam bomba dentro de carro, assaltavam bancos e isso tudo com essa intenção de chamar a atenção para conseguir a independência. Não conseguiram, e esse foi um grupo paramilitar que durou desde 68, que foi quando houve de fato um recrudescimento tanto da ditadura franca como, né? Então é nesse momento que eles começam de fato a fazer uma grande... Desculpa. É nesse momento que eles de fato fazem o seu terrorismo, vamos dizer assim. Mas em 2017, vamos pôr só aqui essa questão do financiamento. O Santander é uma coisa que com certeza todo mundo conhece e que tem origem basca, tá? A origem, a sede do Santander fica no País Basco. E aí surgem essas teorias um pouco conspiratórias, mas às vezes não, né? De que o Santander, de certa forma, financiaria, claro que escondido, as atividades do ETA, certo? Muito bem, acho que era aí.
Era isso. Tá. Em 2017, o grupo declara publicamente que para com as atividades paramilitares, entrega as armas e dissolve os núcleos de treinamento. Mas transforma-se em um partido político. Então, longe de dizer que hoje não existe mais intenção de independência basca, mas não existe mais atuação militar, certo? Bélica. Hoje eles são um partido político que dentro do sistema espanhol busca representatividade. A gente vai ver que esse mesmo movimento acontece com o próximo país, que é a próxima nação que está dentro do país Espanha, que é a Catalunha. Certo? Bom, aqui ó, agora nós vamos demarcar mais um território dentro desse mapinha nosso, né? Que estão as várias regiões da Espanha. Aqui está a Catalunha, certo? E a nossa bandeira da Catalunha. Eu quero chamar a atenção para vocês nessa bandeira, tá? Porque não é à toa, depois vocês vão ver. Eles também têm uma identidade nacional, não é à toa. É por sentirem-se com uma identidade nacional própria que eles começam a buscar a independência, né? E aí, de novo, eles têm a sua própria língua, eles têm a manifestação do futebol. A principal cidade catalã é Barcelona, né? Tem o time Barcelona de lá, né? E eles também são devotos, também são católicos. A Espanha é um país católico, né? Vamos lá. Aqui está uma foto da catedral, né? Que eu coloquei porque eu acho muito bonita. Acho que é a igreja mais bonita do mundo. É a Catedral da Sagrada Família, que fica em Barcelona. E aqui, ó, como vocês podem ver, olha, não é à toa, nós temos aqui a bandeira do País Basco, dentro do símbolo de Barcelona. Não é à toa, né? Eles são claramente defensores da independência da Catalunha. E todo jogo, eles cantam o hino da Catalunha pedindo a independência, certo? Aí eu me lembro em 2017, que era quando o pau estava pegando mesmo lá na Catalunha, eu ainda estava no ensino médio. E eu tinha uns amigos meus, assim, muito viciados em futebol, e eles ficaram assim, nossa, mas se a Catalunha conseguir a independência, será que o Barcelona vai ser vai ser uma seleção, vai jogar contra os outros países, né? Enfim, em 2017, não é à toa, foi quando a Catalunha ficou muito na visão da mídia, porque houve um plebiscito onde 80% da população que votou na Catalunha votou pela independência. E isso deu muita força para os líderes locais buscarem essa independência. Mas a Espanha e a própria União Europeia se posicionaram abertamente contra essa independência. Bom, a Espanha é óbvio, né? Não quer perder uma região que é a região mais rica e mais industrializada do seu país para ficar independente, né? Não tem esse interesse. Mas a União Europeia não facilita essa independência, não endossa, não reconhece, porque reconhecer a da Catalunha significaria ter que reconhecer a do País Basco, a da Irlanda, a de Flandres, de alguns países da antiga Iugoslávia, agora não me lembro, mas de outros países dentro da própria Europa, né? E isso começaria a causar uma fragmentação muito grande nos países, certo? Assim como o País Basco, durante a ditadura, né, naquele ideal de padronização, de cultura clássica, de tornar tudo hispânico, né, não sei qual seria a palavra, sofre muito com a repressão. E a língua catalã torna-se proibida durante o governo de Franco, tá? Aqui nós temos a charge, né, é uma charge muito boa, e como sempre, né, do nosso cartunista favorito, né, a gente aqui tem uma representação do presidente, certo? Esse aqui é o presidente, acho que ele ainda é presidente, mas em 2017 eu tenho certeza, mas acho que hoje ele ainda é presidente, da Espanha, certo? Num tanque, porque quando houve o plebiscito, a polícia de Madrid ficou nas ruas de Barcelona para impedir que as pessoas votassem e para forçar o confisco das urnas, certo?
Porque, veja, na Constituição deles está escrito, assim como na nossa Constituição também está escrito, que qualquer manifestação que vise a desintegração da unidade nacional é inconstitucional e é criminosa, certo? E quando a gente tem no Brasil, por exemplo, aquelas manifestações loucas que acontecem principalmente na região sul, né, de independência, aquilo é inconstitucional e aquilo é criminoso, certo? Mas é muito complicado você cercear esse direito, né? Mas lá eles colocaram a polícia e fecharam os lugares de votação e sentaram o cacetete nas pessoas. Por isso a charge aqui. E vejam que interessante como o Latuf retrata. Ele coloca uma bandeira aqui, né? Mas essa bandeira a gente conhece. Vou voltar. Reconhecem? A falange na mão dele, né? Fazendo uma associação aqui forte, associando a figura do presidente a uma figura fascista, né? E destruindo aqui a igreja da Sagrada Família, né? Aquele lugar que eu falei que é bonito. Atendendo aos pedidos dos meus aluninhos, dos poucos aluninhos que eu tenho, né? Da meia dúzia, mas que eu faço com muito carinho. Eu coloquei agora um exercício de segunda fase e pela primeira vez vocês vão ter lição de casa, tá? Porque eu não pretendo, eu vou fazer uma análise aqui para direcionar o que vocês têm que fazer, mas é a lição de casa de vocês redigirem essa resposta. É uma resposta só, tá? São poucas linhas, 10 linhas no máximo. Vocês redigem e vocês vão me enviar, tá? E eu vou corrigir para vocês, certo? Mas vamos ler, eu vou dar uma direção para vocês. Caiu na Unicamp de 2019, eu estava inclusive, fiz essa prova, fiz essa questão, lembro que eu acertei, que eu tinha estudado, tinha me dado essa aula, certo? Fiz prova lá na Unip, bloco C. Vamos lá. A Espanha é um estado unitário, multinacional, constituído por grupos étnicos. Olha só, nessa primeira frase ele já traz alguns conceitos que a gente aprendeu, né? Você tem que se lembrar aí da nossa aula de questão curda, foi nossa última aula, onde eu trabalhei grupo étnico, trabalhei nação, conceito de nação, e trabalhei o conceito de estado nacional, né? Então, se vocês assistiram a nossa aulinha de questão curda, vocês estão por dentro, né? Então vamos lá. A Espanha é um estado unitário, multinacional, constituído por grupos étnicos regionais. Entretanto, em diversos momentos, a unidade territorial espanhola esteve ameaçada, sobretudo com as reivindicações de independência de comunidades autônomas. A questão nacional espanhola e de muitos outros países onde avançam movimentos separatistas reacende o debate contemporâneo sobre os estados nacionais e os nacionalismos em suas distintas facetas, especialmente em um contexto de globalização. Identifique as duas principais regiões autônomas espanholas que historicamente reivindicam a independência e sua constituição como estados nacionais. Não preciso nem dizer qual é a resposta, né? B. Mas eu quero que vocês redigam, tá? E eu quero que vocês redigam, que vocês dissertem um pouco sobre cada região, né? B. Além de movimentos nacionalistas que reivindicam a independência e a formação de novos países, aponte duas outras expressões nacionais que se tornam mais frequentes com a globalização. Bom, aqui eu penso em dois. Xenofobia, que foi um conceito que a gente trabalhou também na questão curda, e um outro, que é rejeição colonial, que a gente trabalhou lá na aula de Caxemira, tá? Então eu estou dando a dica de quais são os conceitos. Quero que vocês apontem os conceitos. Tem outros, eu penso que consigo pensar em mais mais dois, que também podem ser respostas possíveis. Eu quero que vocês redigam e expliquem um pouco desses conceitos, tá? Não basta, a gente tem que lembrar que nós estamos fazendo uma prova de segunda fase, resposta completa. Aqui eu coloquei algumas recomendações. Eu não tenho vergonha nenhuma de dizer que eu sou fã desse canal, que eu uso eles muito para nossa aula. Eles fazem um trabalho muito sério. Eu acho que vocês podem assistir se vocês quiserem, tá? Acho que é isso. Fico aguardando essa resposta. Quero que vocês me enviem. Podem me mandar para o WhatsApp. Se quiser tirar foto do escrito, ou se quiser digitar, fica a critério de vocês. Se for escrever, tem que estar nítido, né, gente? Na foto. Bom, era isso. Eu quero agradecer a atenção de vocês. Eu espero que a aula não tenha ficado muito longa. Espero que tenha sido útil para vocês.
Saibam que eu vou continuar fazendo uma aula por semana, mas vocês assistem conforme vocês puderem. Porque eu acho que eu já tenho tão pouco tempo com vocês, né? E eu acho que, sinto muito, gente, o vestibular tá aí. Por mais que essa situação esteja horrível, essa situação de pandemia, o vestibular provavelmente não vai ser mudado. E vocês vão ter que fazer. E eu quero que vocês estejam lá bem, preparados, confiantes, para na hora de fazer esse vestibular ficarem tranquilos. E eu particularmente não sei se com essa nova estratégia de reduzir pela metade a carga horária de vocês, vocês vão conseguir ter acesso a todo o conteúdo, mas isso eu acredito na competência da coordenação e dos professores. Mas eu não pretendo reduzir não, tá? A minha aula é uma aula por semana, é no sábado, vem quem quer, vocês 6 aí. Aliás, acho que não dá nem 6, porque eu assisti o vídeo uma vez, então deve ser 5. Então nós 6, vocês 5, a gente vai junto, tá? Mas é isso, muito obrigado, fiquem bem.